e o tema foi a questão da dívida de Minas com a União. Foi uma reunião muito produtiva, necessária após a viagem que fizemos internacional, fizemos juntos a viagem, eu e o ministro Fernando Haddad, e combinamos de tratar hoje a respeito dos desdobramentos de uma proposta que foi por nós apresentada para o equacionamento da dívida e não para o adiamento da dívida, né? Há um regime de recuperação fiscal sendo discutido na Assembleia Legislativa de Minas, que nós consideramos que não resolve o problema, somente adia e aumenta o valor da dívida para os mineiros e para as mineiras, impõe um enorme sacrifício para os servidores públicos, pressupõe a venda das estatais mineiras. Nós fizemos uma proposta alternativa que agora é objeto de estudo junto ao Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad reiterou o cabimento da proposta, que ela tem sustentabilidade, eles já estão fazendo os estudos jurídicos e técnicos relativamente a essa proposta. E nós temos agora uma necessidade, que é o fato de termos uma obrigação ainda esse ano imposta pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao equacionamento disso com a adesão do regime de recuperação fiscal. Então, o que ficou acertado entre a gente e o ministro Fernando Haddad hoje foi que nós apresentaremos ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prorrogação desse prazo, que o ministro Fernando Haddad reputa um prazo razoável até 31 de março, para que seja então entabulado e feitos os estudos relativamente a essa proposta que apresentamos para a solução do problema da dívida de Minas Gerais. Eu acabo de telefonar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques. Estarei com ele agora no início da tarde para poder também tratar a respeito desse tema, e telefonei também para o advogado-geral da União, Jorge Messias, que está em viagem hoje, que deve nos receber até amanhã ou no mais tardar segunda-feira, justamente para envolvermos todos os personagens disso. No primeiro passo, Estado de Minas e União concordarem em fazer essa prorrogação do prazo para que seja entabulada a negociação, e até 31 de março nós temos o equacionamento definitivo da dívida, ou seja, um arranjo que possa servir para o pagamento da dívida e não simplesmente um conforto momentâneo que significará certamente sacrifício para o povo mineiro depois do fim do regime de recuperação fiscal. Então foi uma reunião muito produtiva. Eu considero que é muito importante nesse momento nós reconhecermos que nós estamos lidando com um problema gravíssimo do Estado de Minas Gerais. Isso significa o bem-estar ou não do povo mineiro, não é? Isso significa o conforto ou não das famílias mineiras, isso significa valorizar ou não os servidores públicos mineiros. Então nós não podemos criar narrativas, ficar o tempo inteiro em rede social, criticando um ao outro. O momento que nós precisamos é de união, de muita maturidade, porque nós não podemos ter infantilismo no momento desse, de ficar achando que nós estamos numa disputa eleitoral. Muito importante todo mundo descer do palanque, entender que nós temos um problema grave para resolver. Essa dívida já vem de um tempo, mas ela foi agravada e muito nos últimos 5 anos. Então vamos reconhecer os problemas, vamos ter um pouco de humildade nessa discussão e juntarmos todos no mesmo barco que nós estamos, que é Minas Gerais. Não há dúvida, eu estou do lado do Estado de Minas Gerais para poder equacionar o problema junto à União, valendo-me do meu mandato de senador, valendo-me naturalmente da chefia do Poder Legislativo e da presidência do Congresso Nacional, para resolver um problema federativo, que vai servir para Minas Gerais, mas pode servir também para outros tantos estados da federação que têm o mesmo problema do endividamento. Então eu estou muito otimista com a solução que se avizinha para isso. Obviamente agora são os estudos que precisam ser feitos, e o pedido de prorrogação eu tenho muita confiança no Supremo Tribunal Federal, que o ministro Nunes Marques colaborará nesse sentido, na compreensão de que as duas partes desejam então sentar para fazer o acordo, e vamos ter um prazo então para fazer esse estudo e, se Deus quiser, no início do ano que vem, entregarmos para o povo mineiro uma solução de caminho da dívida do Estado de Minas Gerais, e não simplesmente um engodo que significa que os mineiros vão pagar a conta no futuro. Ao invés de 160 bi, 210 bi, com congelamento do salário dos servidores, com venda de estatais. Isso realmente seria o fim do Estado de Minas Gerais. Então nós estamos nesse propósito. Eu quero agradecer o deputado Luiz Fernando, em nome da bancada federal, participa dessa reunião, o ministro Alexandre Silveira, que é do nosso Estado também, uma grande liderança do Estado, justamente para todos juntos estarmos envolvidos nessa solução, e conto muito naturalmente com a colaboração do governador Romeu Zema, do presidente Lula e especialmente do ministro Fernando Haddad. Um registro também muito importante ser feito de reconhecimento à deferência
que a União está tendo com o Estado de Minas Gerais, que o governo está tendo com o Estado de Minas Gerais e que o ministro Fernando Haddad também está tendo. Ou seja, a União é credora, está transitada em julgado, pode receber e pode exigir o pagamento e está colaborando com o Estado de Minas Gerais para poder aguardar para a gente ter um desfecho, se Deus quiser, positivo nisso. Então, esse reconhecimento à boa vontade do governo federal e do ministro Fernando Haddad, eu preciso fazer de público aqui também. As pautas do Congresso Nacional são independentes, elas não dizem respeito a essa questão da dívida de Minas, que é uma outra discussão. O meu papel aqui é como senador mineiro de buscar uma solução para Minas. Agora, como presidente do Congresso, nós temos compromisso com as pautas do Brasil. Nós conversamos rapidamente sobre essa questão do projeto das apostas esportivas, dos fundos exclusivos e das offshore, já foi aprovado no Senado. Nós temos a LDO e a lei orçamentária, nós temos a lei de seguros também, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que nós devemos votar, que reformula o marco legislativo de seguros, que é uma pretensão também do ministro Fernando Haddad, a MP 1085, que é relatada pelo deputado Luiz Fernando, coincidentemente, que também das subvenções, que também deve ser apreciada até o final do ano. Então essa pauta de governo é uma pauta que obviamente está avançando, com sim e com não, porventura nem tudo pode ser aprovado, a desoneração da folha de pagamento que vai ser submetida à sessão do Congresso Nacional. Então nós estamos cuidando com muito zelo, porque essa é uma pauta que interessa ao Brasil e o máximo de alinhamento que nós pudermos estabelecer com o Ministério da Fazenda e com o governo federal dentro desse bom propósito do Brasil, nós vamos fazer e está tudo bem encaminhado até o final do ano. E em relação à questão da discussão da dívida, a proposta que nós formulamos, ela pressupõe naturalmente a aceitação das duas partes, do governo do Estado e da União, que é uma coisa que está bem encaminhada, eu acho que todos já de público disseram da pertinência da proposta e da possibilidade dela, e obviamente para se materializar essa proposta que fizemos, é preciso ter lei federal e é preciso ter lei estadual. E, obviamente, com o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, também imbuído desse propósito, com muito boa vontade, os deputados estaduais estão com muita boa vontade nisso, eu não tenho dúvida dessa nossa capacidade de aprovar tanto lei estadual quanto lei federal para poder equacionar o problema de Minas e servir, em regra geral, também para outros estados da federação que queiram equacionar suas dívidas. Eu provoquei essa discussão em relação ao fundo eleitoral. Primeiro que a concepção do financiamento público veio numa linha de substituir o financiamento privado por pessoas jurídicas que em algum momento no Brasil se perdeu e criou muitas distorções e foi preciso então apresentar esse modelo de financiamento público. No entanto, é preciso ter critério para isso. E o questionamento que nós fizemos foi que no ano que vem, uma eleição municipal, o parâmetro para se definir o valor de um fundo eleitoral deve ser o parâmetro da última eleição municipal e não da última eleição geral. Então foi essa ponderação que o Senado fez, uma adesão grande de líderes, de que o valor deveria ser o valor de 2020, com a correção própria que se queira fazer, e não o valor da eleição do ano passado de 2022, porque são eleições diferentes. Ou seja, um valor menor de fundo eleitoral, esse é o pensamento do Senado Federal, não digo unânime, mas na sua ampla maioria. O fato é que nós temos agora a previsão de 2 semanas muito intensas, de fato. Nós temos projetos de lei a serem apreciados, nós temos LDO, a lei orçamentária, nós temos quase 30 autoridades para serem sabatinadas e apreciadas no plenário do Senado Federal. Então nós vamos ter que trabalhar muito e na semana que vem está convocado um esforço concentrado. Eu espero que a partir de segunda-feira todos os senadores, todas as senadoras estejam em Brasília e vamos trabalhar intensamente e avançar noite adentro nas sessões do Senado, caso seja necessário, também na sessão do Congresso Nacional, para fazer todas as entregas que se impõem, tanto ao Senado quanto ao Congresso Nacional. Então vamos trabalhar muito até o final do ano, obviamente amadurecendo as propostas, sem assodamento, sem votar em nada com pressa, nada disso. Tendo responsabilidade com o processo legislativo. Mas é plenamente possível, até o recesso, nós fazemos todas essas entregas. Eu conheço o teor da proposta, ela já é defendida pelo ministro Fernando Haddad já há muito tempo, em relação ao que ele reputa uma distorção do sistema federativo, tributário e fiscal do Brasil, em relação a ICMS, PIS, COFINS, incidência desses incentivos feitos nos estados, o impacto disso na arrecadação federal. Então, a essência dela já é conhecida. Agora, os ajustes de mérito cabe ao relator, evidentemente, à comissão mista, não há uma interferência de minha parte. Quando chegar ao Senado Federal a medida provisória, o compromisso que tem é submetê-la à apreciação para o sim ou para o não do colegiado. E isso nós faremos até o final do ano. Eu acredito que na semana que vem a comissão mista vai se dedicar a essa apreciação, depois a Câmara fará o mesmo,
e o Senado igualmente. Mas a abordagem de mérito e ajustes feitos, eu infelizmente não tenho como abordar. Vocês não conversaram sobre isso? Então, conversamos muito rapidamente. O foco da nossa reunião hoje foi de fato a dívida de Minas, nós centramos os esforços nisso. E eu quero uma vez mais agradecer ao ministro Fernando Haddad pela deferência ao Estado de Minas Gerais e a boa vontade de equacionar esse problema federativo de Minas. E eu estou muito otimista com a solução desse problema da dívida, a solução verdadeira e não uma solução que empurre o problema para frente. Tá bom? E agora vocês ficaram no sol aí, uma informação importante, vai ter guaraná e suco aí, porque para vocês se refrescarem um pouco. Pão de queijo também, tá bom.